Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 31, conhecer um artista aí da região chamado Mazola Marknow. Ele é um artista de rua, um grafiteiro que faz trabalhos maravilhosos. Como objetivos, nós temos pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, com nome artístico de Mazola, mas nome original, digamos assim, né? Marcelo Valentim Marinho Alves, tá? Mais conhecido aí por Mazola Marknow e assina aí suas obras como Mazola. Ele é um artista, então, da zona sul de São Paulo e ele tem aí uma carreira muito curta, mas muito bem sucedida. Hoje, em 2021, ele tem 22 anos e começou a grafitar com 16 e já atinge aí um realismo muito impressionante aí com as suas pinturas. Com certeza, um artista que tem futuro, né? Tem um futuro imenso aí pela frente. Ó, um exemplo, então, parece uma fotografia, mas é grafite em parede. Então, realmente, ele tem uma habilidade no realismo extraordinária. Cada obra dele, leva em média aí 7 ou 8 horas para ficar pronta, claro, dependendo do tamanho, Mas em entrevistas e tal, ele relata a média de duração, então, para um trabalho deste, E durante esse trabalho, então, ele acaba fazendo pausas, observando de longe, enfim, porque até ele mesmo cita o seguinte, que quando a gente para ver o que está fazendo, é que a gente vê os defeitos, a gente vê as imperfeições. E é verdade, se você está muito tempo, tanto num desenho ou em qualquer outra coisa que você faça, está lá fazendo e não vai para frente, aquilo parece que não está ficando como você quer, para um pouquinho, faz outra coisa, retoma, que você vai conseguir observar então no que você estava pecando, no que estava falhando. E assim ele faz, então para admirar o que está fazendo, ter um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva para perceber então aonde precisa corrigir o brilho, a iluminação, os tons das cores. Outro comentário dele que envolve o grafite, então, e curiosamente essas caretas que ele gosta de grafitar então no rosto das pessoas. Grafite é expressão e faço caretas porque acredito que o rosto é a maior fonte de expressão do mundo. E não é, Então, um exemplo de outro grafite, olha no cantinho, ele assina como Mazola, então, e os seus retratos, ele gosta muito e produz muitos retratos realistas, então, imitando o máximo da realidade, e muitos, então, fazendo essas caretas, que, na opinião dele, é a maior expressão do mundo, O rosto, a face, então, é o que nos expõe, então, para o mundo. O primeiro grafite a receber aí um destaque internacional dele foi uma homenagem que ele fez a um rapper americano e ele postou nas redes sociais e tal, e de repente ele começou a ser bombardeado ali por amigos, cara, olha as redes sociais e tal. O próprio rapper repostou então essa imagem do artista, fazendo comentários positivos e tal, elogiando o trabalho dele. E isso deu uma repercussão muito grande e acabou recebendo aí destaques em revistas nacionais e internacionais. Esse é o retrato, então, do rapper chamado Quavo. Desculpem se a pronúncia não está certa, mas ele fez, então, esse mural em grafite e, assim, postou, marcou, então, o rapper na publicação e tal, e acabou chegando no artista, no rapper americano, que repostou, então, nas suas redes sociais particulares. E isso foi, assim, um estouro para a repercussão do trabalho dele, tanto do realismo, da habilidade técnica aí que ele tem. Ele também trabalha, com esses grafites, com o realismo e o retrato, também como forma de protestos, como é esse exemplo aqui da imagem. Se chama Mulher Silenciada e foi criada aí como forma de protesto, tá? Esse grafite, ele está localizado em um beco, onde já ocorreram várias tentativas de estupro. Então, ele quer colocar isso num lugar, colocar na rua, colocar para as pessoas verem, até como sinal de alerta,
E o olhar da pintura é muito expressivo, né? Demonstrando aí esse medo, enfim, essa apreensão que essas mulheres que passam pelo local sentem. Então, é uma forma de denúncia, de protesto, então, que ele traz para as ruas com a sua arte. Esse é outro trabalho que é muito bacana. Enfim, em minhas pesquisas eu achei super relevante mostrar para vocês que existiu esse trabalho e que é muito bacana e é super atual, tá? Nesse ano mesmo, em 2021, tá? O Marknow, então, o Mazzola, ele participou de um projeto chamado Casa NFT, o efêmero da arte urbana. O que é isso, tá? É muito legal, que é uma iniciativa, então, de arquitetos da cidade de São Paulo que utilizaram uma mansão, uma casa gigantesca, tá? Localizada, então, no Morumbi, no bairro Nobre de São Paulo. E essa casa, ela seria, então, demolida para dar espaço a outros empreendimentos, outras construções e tal. E esses organizadores tiveram a ideia, enfim, de transformar essa mansão num local de arte efêmera. O efêmero é algo momentâneo, passageiro. E transformar isso, o que é esse NFT, tá? É como se fosse uma autenticidade. É como se fosse um certificado de autenticidade digital. Então, o que esse grupo fez? Convidou diversos artistas de rua, grafiteiros e tal, e inclusive o Mazzola, e o trabalho que ele fez na casa é esse retrato dessa mulher. E esse grupo convidou esses artistas, então, a usarem todo o território daquela casa, que seria demolida ali dentro de um prazo de 1 mês, 2, para criarem as suas artes. E tendo essas artes, então, terminadas, concluídas nessa casa, esse grupo iria, é como se digitalizasse e tornasse único, registrasse essa obra, essa pintura, esse desenho, esse grafite que foi feito, então, nessa casa, e isso tornaria, então, como NFT, como um registro digital, então, de autenticidade, né? E sendo a casa demolida, o único registro, então, que ficaria seria esse registro virtual, tá? É uma tecnologia muito nova, tá? E com o universo das artes aí, das artes plásticas, é recente isso, mas é uma tendência que vem crescendo muito para ter esse controle também, né, no ambiente virtual. E isso permite, então, que essas obras tenham um certificado, né, de autenticidade, é como se fosse reconhecida como única, né, nesse meio digital que, enfim, tem uma série de endereços, imagens, enfim. E prevenir, então, que não haja cópias ilegalmente feitas, né, dessas imagens. Aqui eu trouxe algumas fotos da casa, então, tá? Esses grafiteiros, esses artistas urbanos aí, utilizaram todos os espaços possíveis da casa. Eles podiam ir lá, escolher o ambiente que eles quisessem, então, para produzir. Aqui eu tenho um exemplo, então, da piscina. A gente vê que ela claramente que é uma piscina abandonada, né? E é um trabalho de um grafiteiro chamado Binho Ribeiro, que ele fez na piscina. O Binho Ribeiro é um dos precursores do grafite, da arte urbana. E na casa, se você procura essa casa NFT e tal, procura no YouTube, você vê alguns artistas trabalhando, você vê que é uma casa abandonada, né? Quase em ruínas, enfim. Mas olha que bacana, usar um espaço que de qualquer maneira seria destruído para trazer a arte para esse lugar e ainda envolver uma tecnologia muito avançada, então, como forma de registrar esses trabalhos. Com certeza uma bela iniciativa. E o Mazzola, então, fez esta pintura deste retrato super realista, né, nessa casa NFT em São Paulo. Quero chamar a atenção também para um trabalho que o Mazzola faz que, assim, particularmente me chamou muito a atenção e eu achei hilário, muito legal. Ele faz pinturas de grafite em negativo. Enfim, celulares, aplicativos, edição de fotos, existem, né, filtros, então, para captar a imagem em negativo. Isso ele utiliza para criar pinturas com o efeito negativo. Então, a primeira imagem, essa aqui, ela tá vista normalmente, desse retrato, tá? É assim que ela tá exposta nas ruas, enfim, em tela, onde ele produz. Tanto que a gente percebe que ele tá segurando essa tela, né? Porque os pés dele estão aqui embaixo.
E a pessoa, o espectador, só consegue ver as cores reais da pintura através de um filtro negativo. Olha a imagem lá, olha só. Olha a capacidade de conseguir transformar essas cores, né? Então a gente percebe que o quadro tá com as cores, né, reais, que seriam, digamos assim, e os pés do artista que ele está segurando a tela estão com as cores invertidas. É muito legal, eu até sugiro, eu fiz esse teste e ficou bem legal. Eu procurei um aplicativo, enfim, no celular, para transformar imagens com efeito negativo. E eu, enfim, capturava, apontava para essa primeira imagem, que seria a pintura original dele, e realmente ficava daquela cor. Então, é muito legal essa brincadeira, e até ele comenta de trazer essa tecnologia, esse uso do celular para os murais nas ruas, para a arte urbana dele, né? Então, ele tem vários exemplos, olha só. A primeira, então, é a imagem natural, que alguém fotografou, o próprio Mazola fazendo o retrato. E, ao lado, a imagem em negativo, a gente percebe que o artista está com as cores todas invertidas, mas revela a verdadeira pintura do quadro, né? Da tela, do mural que ele fez. Aqui tem outros detalhes, pesquisando, né? Enfim, em redes sociais, o artista, em sites, eu achei muitos trabalhos dele que são focados para essa pintura em negativa. Existem artistas fora do Brasil que já trabalham com esse estilo, mas ele é bem inovador por aqui em trazer essa técnica, tá? Então, alguns detalhes, né, desse mesmo retrato. Então, como ele faz? Olhem aqui no cantinho que ele está segurando uma imagem de referência, né? Então, ele fotografa a pessoa, o modelo, ou o que ele vai pintar, transforma essa imagem em negativo para observar o uso das cores, enfim, para ter essa observação para fazer a pintura oficial, né? Como nessa primeira imagem aqui do cantinho. E são essas cores, esses tons de verde, azul, amarelo que ele utiliza, e ali ao lado ela revelada em negativo, né? Onde ele, o artista, inverte as cores e a pintura se descobre, né? Então é quase como uma pintura oculta, né? Com uma mensagem oculta, as cores ocultas. Olha só outros exemplos. Essa é a imagem, né, natural, tanto que ele está agachadinho ali embaixo, uma zola, e ela vista, né, através de uma câmera, ou enfim, um aplicativo que converte então essa imagem com efeito negativo. O realismo que ele consegue aplicar, mesmo pintando assim com as cores contrárias, enfim, é admirável, né? O brilho da pele, a expressão do olhar, enfim, tem um trabalho muito minucioso e super divertido. Imagina você encontrar essa pintura, você pode até pensar, bom, foi proposital esse uso do verde, né? Dos olhos brancos, cabelo também, mas quando você revela, quando você olha através desse efeito negativo, você descobre a verdadeira imagem. Olha só esse cavalo, olha que bacana, né? Esse trabalho, sem dúvida, muito criativo. Olhem, chama atenção nesse cantinho ali, parece um símbolo de um diamante. Ele, quando a pintura é feita na rua, ele acaba marcando também para explicar, né, sugerindo para baixar um aplicativo para conseguir ver a realidade daquela pintura. Então, de certa maneira, o espectador também é convidado a fazer isso, né? Não precisa deduzir somente. Ele então deixa marcado, sugere baixar o aplicativo para ver então as verdadeiras cores da imagem. O Mazola, ele também participou de um projeto muito bacana, chamado Sem Rampa, Calçada é Muro, tá? Nesse projeto, que foi feito também em São Paulo, vários artistas foram convidados então para fazer suas artes em grafite, tá? Em obstáculos, em degraus de calçadas, em meio fio, enfim, que para um cadeirante isso ali é um muro, não é? Sem rampa, a calçada é muro. E como esses artistas urbanos, grafiteiros, usam os muros da cidade para fazer essa arte, eles foram convidados então para trazer essa realidade de muro e fazer esses grafites então nesses obstáculos, né, da cidade. Aqui a gente tem um exemplo que é do próprio Mazola, essa pintura, e ele relata que foi um grande desafio, tá? Trazer essa ideia, que é uma imagem mais distante, né? A gente vê o trabalho dele naquele pequeno degrau. Para nós, talvez, muitas vezes,
né, é banal, inofensivo, não chama atenção, mas para um cadeirante é um muro, é um obstáculo que não pode ser ali passado, né? E um projeto super legal que convida, então, mescla essa intenção social, essa arte de rua, então, para embelezar e trazer essa consciência para a cidade de São Paulo. Deixo como sugestão um pequeno vídeo que é uma propaganda, então, desse projeto, tá? Das calçadas, e que você vê, então, uns trabalhos maravilhosos. Muito bem, assim você conheceu mais um artista aqui, né, brasileiro, da região, digamos assim, e que faz trabalhos incríveis e que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecê-los. Um abraço e até a próxima!